mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farpá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Enquanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. A palavra do Senhor é clara, creio que todos já conhecem a história de Naamã. E a primeira frase que Deus colocou em meu coração foi: eu opero em momentos inesperados. Foi a primeira mensagem que eu li. O interessante é que ele primeiro me deu a mensagem para depois me dar o capítulo, o versículo e o livro. E o que tocava mais no meu coração, ele dizia: eu opero em momentos inesperados. Vai de como você se comporta, vai de como você age durante esse momento. A palavra do Senhor ela é bem clara, que Naamã, o homem que tinha lepra, olhando para os tempos de Naamã, a lepra não tinha cura. A lepra era uma doença. Creio que se você pesquisar, vai perceber que tem feridas no corpo, que gera dor. Um cortezinho já gera dor. Uma queda assim de bicicleta já gera dor. Imagina feridas por todo o seu corpo. E eu imagino a dor que aquele homem não sentiu. A palavra do Senhor vai dizer que Naamã era um homem valoroso, corajoso. Só que tem um detalhe. Naamã era da Síria. E num tempo de guerra, os sírios pegou alguns cativos lá de Israel e levaram uma menina. Não foi uma mulher, foi uma menina. E essa menina, ela falou: ei, existe um profeta de Deus, existe um homem de Deus que ele pode te ajudar. E o que me leva a pensar é que, será que em meio ao cativeiro a gente consegue anunciar o reino? Em meio à dor, eu e você consegue falar para alguém: ei, Jesus te ama, Jesus pode te curar? O quão forte está a nossa fé na dor ao ponto de sair e evangelizar. Foi o que essa menina fez, estava longe de casa. E falou: ei, Naamã, falou para a esposa, né? Existe um profeta que pode te curar. Só que o detalhe mais impressionante é que Naamã estava na Síria, ele teria que ir para Israel. Não se batia até os dias de hoje. Ele teria que pedir ajuda ao seu inimigo. Quem de nós aqui está disposto a pedir ajuda ao nosso inimigo? Mas aí Naamã foi. E ele achou que seria curado. Ei, vamos aqui, botar a mão na sua cabeça, botar a mão assim e vai ser curado.
o Senhor pediu, através de Eliseu, que foi orientado por ele, o inesperado. Vai lá e mergulha no Rio Jordão. Na época, o rio não era um dos melhores. Mas antes de Naamã ir, percebe que ele murmurou, ele reclamou. E uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: você não é fraco quando pede a ajuda de Deus. Você é fraco quando deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua. Se Naamã não tivesse ouvido a voz do profeta, se Naamã não tivesse mergulhado no rio, provavelmente ele não seria curado. Mas o momento de desespero foi maior. E creio eu que ali aconselharam ele: vai lá, mergulha, vai lá, mergulha. Quantas pessoas existem hoje aqui para dizer para um aflito, para dizer para um leproso: vai lá, continua. Quanto de nós aqui está disposto a falar para um bêbado: vai lá, você vai parar, você vai conseguir. Nós estamos aqui. Quem aqui está disposto a falar para uma prostituta: ei, você não está sozinha. Ei, eu estou aqui, ó. Jesus, ele te ama. Jesus, ele está com você. Quem aqui está disposto a falar para um pecador aí perdido no mundo? Tá lá do lado dele e falar: ei, eu estendo a minha mão para você. Ei, você não está sozinho. Existia pessoas assim do lado de Naamã. E olha que ele nem era crente. O agir de Deus é tão lindo que ele coloca pessoas em lugares desconfortáveis para ajudar outras pessoas. E a palavra do Senhor vai falar que Naamã era orgulhoso. E às vezes o orgulho nos impossibilita de receber a vitória. O orgulho nos impossibilita de receber o melhor de Deus. Uma coisa que eu aprendi é que se você não se posicionar em meio à dor, em meio à dificuldade, ela te destrói. Se você não se posicionar no momento difícil, nos pés do Senhor, o momento difícil te destrói. O momento difícil te engole. E a palavra do Senhor nos ensina que é sempre bom ter alguém do nosso lado nos impulsionando: ei, vai dar certo. Ei, você errou, mas toma aqui, ó, vamos orar, você vai conseguir. E tinha pessoas assim do lado de Naamã. E ele foi lá e deu os 7 mergulhos, mergulhou. Mas ele não queria. E quantas das vezes nós mesmos falamos que não queremos? Quando Deus fala: é por aqui, ó, vai, você vai conseguir. Não, não quero não. Quantas das vezes a gente está numa zona de conforto e o Senhor quer nos tirar para nos tornar mais fortes e a gente fala: não, não quero não. Quantas vezes a gente está na nossa zona de conforto e o Senhor fala: vai lá, Ele precisa. E às vezes: não, não quero não. E quantas almas não se perderam nesse não, não quero não. Quantas pessoas deixaram de ouvir a mensagem do Senhor nesse não, não quero não. Porque o Senhor, Ele não nos obriga a nada. O Eliseu, ele não obrigou Naamã a mergulhar. Mas antes dele mergulhar, ele murmurou. Assim somos nós, muitas das vezes. Antes de fazer algo, muitas das vezes nós mesmos murmuramos e reclamamos, perguntando: Deus, por quê? Ai, tem canto melhor para ir. Ai, tem lugar melhor para ir. Tem igreja melhor para eu pregar. Tem lugares melhores, tem mais gente para eu evangelizar. Mas muitas das vezes não, é aqui. É na praça, é na rua. E às vezes nós mesmos reclamamos. E às vezes Deus quer te usar: não, mas é você que eu quero, mas não.
Eu imagino aquela menina. Ela estava cativa. Ela não estava ali porque ela queria. Ela não decidiu, vou me tornar cativa, vou deixar a minha família, imagino eu que ela tenha. Aí vou deixar meus amigos, vou deixar minha parentela. Vocês entendem que era uma menina? Deus, ele não escolhe idade para usar. E depois dessa mensagem, e ele que a gente lê a mesma coisa, mas ela sempre se renova. Eu entendi, Deus, eu quero ser uma das meninas que o Senhor quer usar. E eu quero passar para as meninas a mesma coisa, que elas queiram ser usadas pelo Senhor, independente de onde elas estejam. Naamã, ele se humilhou. Ele decidiu descer. Ele mergulhou por mergulho. Eu imagino a frustração do primeiro mergulho. Estou leve. O segundo mergulho, ainda tá aqui. Eu imagino o desânimo, o terceiro mergulho. Vai lá no quarto mergulho, eu imagino o desespero. Tô mergulhando à toa aqui nesse treco aqui, não vai. Vai no 5. O desânimo bate na porta. Vai no 6, tá a mesma coisa, não mudou nada, Jesus. Muitas das vezes somos nós. Quando pedimos água ao Senhor. Aí eu orei hoje, não aconteceu. Orei amanhã, não aconteceu. Aí eu orei, não aconteceu, eu vou desistir. Na 7ª oração, o Senhor vai lá e opera o milagre. Quantas das vezes nós desistimos na primeira oração? Às vezes, não é como eu quero ou como você quer. É como Deus quer agir. É como Ele quer operar. É no tempo dEle, na hora dEle. E muitas das vezes nós desistimos porque nós queremos, não quero agora, Senhor. Não, tem que ser agora, do meu jeito, do jeito que eu quero, assim, bonitinho, mas não. Vai sendo desconfortável. Vai ser num lugar que você não quer ir. Vai ser do jeito que você nem imagina que vai ser. Vai ser no tempo de Deus. No tempo que tem que acontecer as coisas. E eu imagino que no 7º mergulho, Naamã lá, empolgado. Curei. Jesus curou, Jesus operou. E eu imagino que ele ficou feliz, sim. Mas detalhe, irmãos, Naamã, por dia de hoje, não era crente. Naamã não era evangélico. Naamã não tinha intimidade com Deus. Mas ele teve fé. Porque através da fé, ele foi curado. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Eu imagino que ele esteja perguntando, você quer ser transformado? Você quer mudar de vida? Você quer largar o mundo para me seguir? Você quer deixar suas vontades, seus desejos para fazer o que eu quero? Eu imagino Naamã naquele momento se sentindo, nesse momento, eu fui curado e agora? Vou para casa? Vai ser tudo como era antes. Eu creio que Naamã, ele foi curado descrente. E no 7º mergulho ele subiu crente. Porque ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu que Deus é o Deus de cura. E eu imagino que naquela época existiam outros deuses. Eu imagino que antes dele ir para Israel, ele procurou médicos. Eu imagino que lá ele orou por Deus dele lá. Mas ele reconheceu o poder de Deus ao sair da sua casa para procurar um profeta de Deus. Muitas das vezes a gente não quer sair, mas é necessário. Muitas das vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto, mas é necessário sair para que um Naamã da vida se cure, para que um Naamã da vida seja transformado,
para que ele seja curado e restaurado e seja mais uma alma para os céus. Que eu e você possa ser profeta de Deus a ponto de ir lá e dizer: ei, você pecou, mas toma aqui minha mão, eu vou te ajudar a acertar o alvo. Você errou, mas eu vou te ajudar. Que a gente venha ser servo e serva de Deus a ponto de dizer ao pecador: ei, você errou, mas você não precisa ficar aí no chão, não. Existe alguém. Eu entendi que só estender a mão não é o suficiente, não. Você tem que falar de Jesus. Só estender a mão não é o bastante. Você tem que sentar do lado e explicar: ó, aqui, isso aqui, tem que instruir. Porque eu imagino que Eliseu não se contentou só com o milagre. Creio eu que ele procurou conhecer Jesus. Ele procurou conhecer aquele que o curou. E muitas das vezes, quando a gente recebe a bênção, a gente esquece. Ai, Deus me deu, vou esquecer. Não lembro mais. Mas e aí? Se o problema voltar? Se a doença voltar? A quem nós iremos recorrer novamente? E o Senhor, Ele sempre está disposto a nos orientar através de pessoas. O Senhor sempre está disposto a nos orientar através da palavra dEle. Que eu e você venham ser pessoas que vai estar lá do lado, incentivando. Ei, você consegue. Desista agora não. Ei, para agora não. Eu sei que você se frustrou, mas desiste não. Seja pessoas como aquelas pessoas que estavam ali do lado de Naamã dizendo: vai de novo, vai. O profeta mandou, vai. O pastor mandou, vai. Eu tô aqui, ó, bora, vamos. Eu vou com você. O pastor mandou você ir ali, bora, você consegue, você vai. É assim que nós devemos ser. Eliseu mandou ele ir, mas existem pessoas que foi com ele. Ele não foi sozinho, mas em um certo momento ele estava sozinho. Nos mergulhos. Às vezes no processo é você e Deus. É você crer. Vai acontecer ou não vai? Você teve gente ali do seu lado para te orientar, para dizer: é aqui, ó. Mas tem uma hora que é você sozinho. Vai lá, e aí? Você e Deus, a prova. Você vai crer, não vai crer? Vai confiar, não vai confiar? Você vai desistir? Às vezes a zona de conforto é maravilhoso, mas às vezes não acontece nada. Mas quando você sai da sua zona de conforto, você vai tudo balançar. Ixi. Mas aí você vê Deus operar. E eu creio que a palavra do Senhor tocou o coração de Naamã. Aquela menina que estava lá cativa, ela falou: ei, vai dar certo. Ei, se humilha. Ei, obedece. Ei, busca. Se você buscar, você vai achar. Se você buscar, você vai encontrar. Que hoje a gente possa ser como essas pessoas que estavam do lado de Naamã, a menina cativa. As pessoas que estavam do lado dele, quando chegou lá, ele queria voltar, queria retroceder. Iremos encontrar pessoas que vão querer retroceder. E qual é o nosso papel? O que é que a gente vai fazer? Vai cruzar os braços e dizer: vá? Você quer ir, vá. Não vou te obrigar. É isso? Eu entendi que o nosso papel é incentivar, estender a mão e dizer: bora. Você vai. Você vai conseguir. E eu creio que o impossível aconteceu. O incurável se tornou cura. E o Senhor alcançou uma vida.
E eu creio que o Senhor vai nos usar para alcançar vidas também. Eu creio que nós seremos uma geração que estende a mão, não que aponta o dedo. Uma geração que não aponta o dedo para a ferida do outro, mas uma geração que vai ajudar a curar, que vai ajudar a sarar, que vai ajudar a conhecer ainda mais o amor de Cristo. Irmãos, nesse período que eu passei lá no hospital, tanto em Maceió quanto em Arapiraca, eu vi pessoas das piores formas possíveis. Eu conheci gente das piores maneiras possíveis. Ali eu olhei assim, nossa, o ser humano não é nada sem Deus. Ali eu vi pessoas formadas, internadas, ao ponto de ir para a UTI por se desesperar por um diagnóstico. Eu ouvi pessoas e vi pessoas passarem mal. Quando o médico falava, olha, você vai apontar o dedo. Era só o dedo. E elas iriam para a UTI por não deixarem. E depois vi a notícia, veio a óbito. Eu ouvi pessoas crentes, cristãs, pedindo, médico, eu quero assinar, eu quero ir embora. Assinar. Voltar para o hospital. Ficar na UTI, depois morrer. E o indicado era o quê? Ficar. Fica onde está doendo. Porque você vai receber a cura. E eu lembro que no quarto que eu estava, tinha um homem com a esposa que era cristã, e ele dizia, eu vejo a minha esposa em casa, eu vejo a minha esposa curada. E toda vez que chegava alguém diferente, ele estava lá o tempo todo pregando, ele estava lá o tempo todo ministrando. E aí eu só ficava observando, eu ficava lá, Deus, é para me falar? Não, é para você aprender. Eu falei, então tá bom. E todo dia ele ministrava, e minha esposa vai estar em casa, eu vejo a minha esposa em casa. Mas aí, ele estava crendo que ele estava vendo a esposa em casa, mas ela não estava. Ela era missionária. E tinha um projeto lá no hospital, no HGE, lá em Maceió. E eles evangelizavam todo mundo, eles conheciam todas as alas. E eles iam lá, pregavam e ministravam. E todo dia essa mulher recebia visita. Ela perdeu a fé. E o que eu fazia, eu orava por ela. E muitas das vezes eu ajudei ela a ir no banheiro, eu ajudei ela a botar uma roupa, eu ajudei ela a pegar uma comida. E eu estava lá. E eu ouvi ela falar. E uma coisa que ela me falou é que você é um exemplo. E eu, de que, Jesus? Era sempre que ela me falava, você é um exemplo de mulher. Eu sou a menina, Jesus. A última palavra que ela me falou é que eu era um exemplo. A última notícia que eu tive dela, ela estava na UTI, porque ela decidiu ir para casa. Um mês depois, eu só vi a filha dela postando, minha mãe faleceu. Muitas das vezes, não é a falta de palavra, é a falta de fé. É a falta de você crer. Essa mensagem me levou a refletir sobre isso. A fé vem de você, o crer vem de você. O posicionamento vem de você. A palavra está aqui, você vai crer? Você vai ter fé? Você vai acreditar? É escolha sua. Mas que a gente venha sempre estar com a palavra na boca e a espada na mão. Mas não palavra que condena, mas palavra que ajuda. Palavra de salvação. E uma das coisas que eu ouvi muito logo depois que a gente mudava muito de quarto, por causa do setor que Paulo estava, e teve uma menina que falou assim, a Ana é crente, ela vai pregar para nós agora. No dia que ela falou isso, Paulo recebeu alta. Aí eu falei, Deus vai mandar alguém. E no dia que nós estávamos saindo, chegou pessoas para falar da palavra. Eu não tive a oportunidade de pregar, mas eu tive a oportunidade de aprender.
Foi o momento que eu aprendi, mesmo em meio à dor. Doeu. Mas eu aprendi. Me ensinou e me fez crescer. Então, uma coisa que eu aprendi é que pode passar tudo, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o amor de Deus. Eu posso perder a estabilidade, eu posso perder uma casa, eu posso perder a saúde, mas eu não posso perder o amor de Deus. Irmãos, o hospital lá no HVE foi um dos piores que eu já entrei. É pior do que o João Alves. É que eu já entrei lá. E lá você aprende de uma forma que é na dor. É você ver na dor do outro. E a gente acha, não, existe dor, a minha dor é maior do que todo mundo. Mas você aprende que lá tem gente pior do que você. E você entende que não é só com você. Não é só você. E quando a gente se coloca na dor do outro, a ponto de ajudar, se torna mais leve. Se torna mais fácil. Eu não conseguia dar a mensagem, mas eu orava. Porque a gente não dorme, a gente cochila. E na madrugada eu estava assim, eu abençoa. E quando eu esqueci o nome das pessoas, eu abri o olho e ficava vendo. Que no leito tem o nome de cada pessoa lá, né? E eu orava assim, abençoa. Abençoa isso aqui, abençoa isso ali. E eu orava por elas. Se você não tiver a oportunidade de pregar, ore. Que a oração tem efeito. Eu creio que Paulo vai ter a oportunidade de vir aqui dar o testemunho dele. Eu falei para ele que não ia falar nada. Vou deixar com ele. Mas hoje ele está vivo. É a oração. É o amor de Deus na vida dele, literalmente. Porque os médicos me perguntaram como é que ele está vivo. Não tem como. Eu vi os exames, eu vi o centro cirúrgico que ele estava, me mostraram fotos. Não era bonito. Mas eu creio que foi oração. Foi oração dos irmãos. Foi oração de todo canto, foi oração. Então que a gente venha manter a nossa fé firme, independente da situação. É impossível, mas tem cura. Não tem jeito, Deus resolve. Não tem solução, o Senhor tem a solução. E que a gente venha aprender a ser humilde. E a ser obedientes. E principalmente a ser pessoas que ajudam uns aos outros. Uma coisa que eu lembro é Tati sempre mandava mensagem, todo dia, tá? Pastora também tá mandando mensagem. Eu tava lá de oi. Pastor mandava mensagem, olha. E edificava. E eu não lia sozinha, não, aqui, ó, mandou. Um Tati mandou um louvor. Se não me engano, foi deserto? Não lembro. Que era para mostrar para a Paula que, amor, tá no deserto, mas aí vai sair, viu? Nós conseguimos junto. E ele estava lá. Então, cada mensagem teve um significado. Se teve para mim, que sou cristã, imagine para pessoas que não são. Se teve para mim, que já conheço a palavra, imagine outras pessoas que nem conhecem, têm a sede e o desejo de conhecer e só quer ter uma oportunidade. Então, que a gente venha ser canal de bênção. Que a gente venha sempre, eu repito, estar com a palavra na boca e a espada na mão. Mas não de apontar para julgar, mas sim de apontar para ajudar. Amém? Eu vou pedir para a irmã Lívia estar louvando um louvor, que eu amo demais ele. Eu peço que os irmãos fiquem em pé. E que a gente venha refletir nessa mensagem. A oração que eu sempre faço e peço a Deus, que eu seja a pessoa que esteja do lado para ajudar. Eu não preciso ser o centro, eu não preciso ter um cargo, eu não preciso, não, Jesus, mas que eu seja aquela que está lá para ajudar. Jesus, que eu seja aquela que está lá para ajudar, aquela pessoa que a pastora lá mandou. Vai lá, você vai, eu quero ser aquela que vai estar atrás, Jesus, olha aí, vai que você consegue.
Jesus, eu entendo que não existe outro igual ao Senhor. Que essa venha ser nossa oração. Que essa venha ser o nosso grito. Não existe outro igual ao nosso Deus. Ele ainda faz o impossível, Ele ainda realiza o impossível em nossa vida. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Queremos ser pessoas, Jesus, que faz. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. Me ajuda, Espírito Santo. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céus, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. E é muito forte o toque de suas mãos. Ele inclina teus ouvidos só pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. E se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. 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 Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. E sua resposta é fogo sobre o altar. Tudo que é mentira já está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal vai cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um
igual não há. Glória a Deus, aleluia. Que a gente venha entender que nós não somos fracos quando fazemos a vontade de Deus. Nós nos tornamos fracos quando fazemos a nossa própria vontade. Amém? E a Senhora disse minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deixa eu lembrar você, irmãos, que sábado tem o encontro das mulheres lá em Piranhas. A irmã Cláudia está aí organizando essa questão, tá bom? Não é só para mulheres, no caso.